Olá, seja bem-vindo ao Prontuário Jurídico. Hoje nós vamos falar sobre sigilo médico e os desafios da atualidade. E o nosso convidado é o advogado José Carrazone. Seja bem-vindo, José. Muito obrigado. Amália, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Eu me sinto duplamente lisonjeado, né? Primeiro, por estar aqui mais uma vez e segundo, por tratar de um tema extremamente importante na prática médica e no direito médico. Tá certo, José. Então, para a gente começar, quero colocar para vocês que o sigilo médico, ele é um dos pilares da relação entre o médico e o paciente. Mas, na prática, surgem situações que geram muitas dúvidas. Quando esse sigilo pode ser quebrado? Se o médico pode avisar a família em casos de risco? Como é que ele pode agir diante de doenças que são transmissíveis? E como que essa lei geral de proteção de dados pode interferir na rotina do médico? José, para a gente iniciar, então vamos começando a falar sobre o que caracteriza o sigilo médico e por que ele é considerado um dos pilares da relação entre o médico e o paciente. Bom, o sigilo médico, né, é toda aquela informação que o médico conhece em razão do atendimento. E isso tem que ser preservado, né? Imagina que situação ruim seria se a gente soubesse, né, nos atendimentos das pessoas, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, né, de um adversário, de qualquer outra situação, né? O sigilo médico ele é tão importante quanto a autonomia do médico. Eu quero que o médico seja autônomo e ele tome as condutas médicas dele de acordo com a sua consciência e o aprendizado, o know-how que ele tem. E eu quero também que esse médico guarde sigilo sobre esses atendimentos, né? Imagina no caso do dermatologista, ou do ginecologista, ou de um psiquiatra, inclusive, né? Essas pessoas têm um dever de manter o sigilo, que é um dos pilares fundamentais da medicina e do direito médico. Em quais situações, José, a legislação permite que o médico, então, quebre o sigilo profissional sem cometer uma infração ética ou legal? Bom, a regra nesse caso é sempre preservar, tá? E a quebra do sigilo, né, a divulgação de informações que o médico recebeu por conta do atendimento, ela precisa estar fundamentada em justo motivo, né? E quase sempre esse justo motivo ele vai ser em favor do paciente, para beneficiar aquela pessoa ali. Tá? A exceção do sigilo ela precisa ser juridicamente justificada. O próprio Código de Ética Médica traz, né, situações em que é possível revelar um segredo recebido em razão dos atendimentos. Não basta apenas existir o interesse, né, de alguém nessa informação. Essa até era a próxima pergunta que questiona isso. Assim, se um paciente, por exemplo, ele apresenta risco iminente, como é que o médico, então, nesse caso, deve agir? Se é possível comunicar à família ou outras pessoas mais próximas? Essa é uma situação extremamente delicada, né? Porque há dois valores em tensão aqui em choque, né? Primeiro, a preservação da vida, que é um princípio máximo ali do próprio Código de Ética Médica. O segundo é a preservação do sigilo médico, né? A prioridade vai ser sempre preservar a vida e avaliar a gravidade, né, do caso e a iminência do que está acontecendo. Nesses casos, o que eu sugiro é entrar em contato com o sindicato médico para que a gente, com o nosso corpo de advogados, né, possa avaliar. E não se trata simplesmente de quebrar o sigilo, né? Trata-se de avaliar naquela situação concreta a preservação da vida, né, e fazer uma comunicação excepcional, se for o caso. Como traz essa questão da delicadeza, se questiona, né, como então o médico pode encontrar esse equilíbrio. O certo seria, então, até procurar o CIMERS para ter mais informações com o jurídico. Sim, é isso, com certeza, né, José? com certeza. Porque existe uma diferença, né, entre preservar o sigilo e preservar a vida, né? Preservar o sigilo também é preservar o paciente, né? E às vezes quebrar o sigilo protege o paciente, em outras situações quebrar o sigilo pode ser justamente aquilo que vai prejudicar o paciente. Em relação ao paciente com doença de notificação compulsória, quais são os limites do sigilo médico e em que situações o profissional é obrigado a comunicar a autoridades ou até mesmo terceiros?
Essas situações, tá? O dever de notificação de uma doença, ele não transforma essa informação médica sensível numa informação de livre circulação. Né? Em todos os casos, a divulgação, a notificação compulsória, quando é o caso, ele não vai dizer que o fulano de tal tem tal CID, tem tal doença. Ele vai dizer, olha, atendi na data de hoje uma doença classificada como sendo de notificação compulsória. Né? Não se trata de expor a pessoa, mas de fazer a notificação compulsória para que isso faça parte dos dados, né, os dados sensíveis de políticas públicas. E no caso de um paciente que esteja em situação de vulnerabilidade, ele não tem familiares, ele não tem rede de apoio e necessita de ajuda urgente, quais as medidas o médico, então, pode adotar sem violar esse sigilo? Essa pergunta é extremamente interessante, né? Porque o sigilo ele não pode ser interpretado de maneira como um impedimento para a prestação da assistência. Né? O médico ele não pode ficar paralisado pelo sigilo. Lembrando, né? No choque entre preservar o sigilo e salvar a vida do paciente, ele precisa salvar a vida do paciente. O médico ele deve, então, utilizar os mecanismos legais e assistenciais disponíveis para a proteção da vida do paciente. E no caso de morte, José, o sigilo médico permanece mesmo após a morte do paciente ou não? Sim, com certeza, né? A morte do paciente não transforma, né, a histórico clínico dele, os prontuários que ele tem, numa informação pública, né? Se continua, mesmo após a morte do paciente, vigindo, né, o princípio as regras do sigilo. E entrando um pouquinho agora mais na atualidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Se sabe que hoje isso pode interferir na rotina dos médicos. O médico, por exemplo, deve informar ao paciente quando pretende gravar uma consulta e se isso for ao contrário. Se o paciente resolve gravar, ele também deveria comunicar ao médico que está gravando essa consulta médica? Sim, com certeza, né? Eu acho que se há uma relação de boa-fé, né? E se essa gravação ela tem um intuito de ser utilizado em sentido de boa-fé, eu preciso informar. Olha, estou gravando aqui a nossa consulta, né? Ou o médico vai dizer, olha, peço licença, me autoriza que grave, pega um termo assinado dizendo que vai gravar. O paciente é a mesma coisa, olha, o senhor me autoriza que eu grave a consulta, eu quero depois discutir com a minha esposa, com familiares, né? Alguma coisa nesse sentido. É importante gravar. Se essa gravação ela for feita de maneira clandestina, eu acho que rompe, né, a relação médico-paciente e precisa ser tratado de forma separada. Tá? Em todo caso, eu acho que quando o paciente pedir para gravar a consulta, o médico ele deve, né, evoluir no prontuário do paciente, de que o paciente fulano de tal, na data tal do atendimento, ele fez uma solicitação, né, para gravar a consulta, do qual eu concordei. Tá certo. E quais os cuidados os profissionais devem ter no armazenamento, compartilhamento e até mesmo envio de prontuários, exames, informações por aplicativos de mensagem ou até mesmo e-mail? Bom, hoje em dia, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa troca de informações sensíveis, né, ela precisa ser avaliada muito bem. Né? O WhatsApp ele pode ser uma ferramenta boa de comunicação entre os médicos e os pacientes, mas ele não pode ser tratado como se fosse um ambiente sem riscos, né? Porque essas informações, ainda que talvez não sejam interceptadas, né, naquele momento da transmissão, os aparelhos, né, os celulares e computadores, enfim, estão suscetíveis, né, a invasões, enfim. Eu acho que quem armazena, né, de acordo com a legislação, ele é responsável pelo armazenamento desses dados, seja o paciente, seja o consultório. Né? Em relação ao prontuário médico, quem é o proprietário das informações? O paciente, ele pode solicitar uma cópia a qualquer momento? Essa pergunta ela é muito boa, né? O proprietário do prontuário é o paciente. É ele, aquelas informações dizem respeito ao paciente e são dele, né? Se trata da vida do histórico clínico daquela pessoa. Sabe que uma vez eu estava dando uma palestra num congresso, numa cidade que eu não vou falar, num congresso de uma especialidade que eu também não vou dizer, e aí a minha palestra era quinta, a última da manhã, assim, 11h30, mais ou menos. E aí eu assisti uma, assisti duas, assisti todas as outras antes da minha. E eu tô vendo as apresentações dos médicos, e aquilo tá me incomodando, sabe? Quando eu iniciei a minha fala, eu comecei a falar sobre prontuário e sobre sigilo médico. E quase acabei com o congresso, né? Porque eu estava dizendo para eles que todas as apresentações que estavam antes de mim e as que viam no futuro estavam erradas.
porque eles estavam mostrando ali nas apresentações exames de pacientes, estavam identificando os pacientes, fotos de pacientes, vídeos de pacientes, né? Demonstrando o antes e depois de cirurgias, enfim. Olha, totalmente inadequado, vocês estão fazendo errado, vocês estão expondo o prontuário de paciente, porque o exame de imagem, ele faz parte, é componente do prontuário. Né? E o paciente, sim, ele pode solicitar, hoje em dia é digital, né? Então ele pode solicitar que baixe num pendrive, ou possa imprimir em PDF, enfim, todo o histórico dele em qualquer instituição que for. Né? E as instituições, né, clínicas, hospitais, etc., têm a obrigação de guardar esses documentos por até 20 anos. Sabe, José, que eu em pautas, eu já acompanhei situações de, como você trouxe a questão agora de uma palestra, eu recordo de uma pauta que eu fui, que era num estabelecimento onde os consultórios, eles eram um ao lado do outro, e em cima é como se não tivesse aquela parte do teto. Aberto. Então, eu fico pensando como fica o sigilo nesse sentido, tanto do paciente como do médico, porque ao lado a pessoa está escutando tudo que está sendo dito dentro da sala, né? Claro. Então, isso é bem delicado. Né? Claro, muito ruim. E aí eu te pergunto, que orientações você daria aos médicos para proteger o paciente e, ao mesmo tempo, resguardar a atuação deles como profissionais? Bom, a orientação máxima é sigilo é a regra, tá? Preservar o sigilo. Médico que tem consultório, ele é proprietário daquelas informações, ele é obrigado ele é o guardião dessas informações, tá? Então ele tem que proteger essas informações. Qualquer violação, qualquer vazamento desses dados, o médico proprietário da clínica ou o responsável técnico do hospital é o responsável por esses vazamentos. E, fundamental de tudo também é, qualquer dúvida, entrar em contato com o sindicato médico, né? Nosso time de advogados está preparado para prestar toda essa assistência nessa seara do sigilo médico. Mais alguma questão que eu não tenha trazido, que você acha importante trazer aqui, falar neste momento ou não? Olha, eu diria, assim, como frase final, assim, que o médico não precisa escolher entre proteger o paciente e se proteger profissionalmente, né? Desde que tenha uma boa prática médica, né? Uma boa proteção jurídica, assistencial, né? E ele pode concatenar todas essas questões, né? E ter um bom atendimento, prestar um bom atendimento para os pacientes. Tá certo, obrigada então, José, pelos teus esclarecimentos, pelas informações. E aí a gente vai ficando por aqui. O sigilo médico é um compromisso ético que fortalece a confiança entre médico e paciente. José Carrazone, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. E os médicos que quiserem acompanhar a gente aqui, pode nos procurar o jurídico do Simers, né? E seguir a gente aqui no canal do Simers aqui no Instagram. Até a próxima.